Anvisa rejeita pedidos de registros de 3 autotestes de Covid-19. E você vai ver também. Impacto na educação. Número de crianças que não aprenderam a ler e escrever cresce 65% na pandemia. Presidente Jair Bolsonaro participa da inauguração de mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. O INSS autoriza a avaliação social por videoconferência. Emmanuel Macron diz que solução para a crise na Ucrânia pode levar meses e se esforça para tentar evitar conflito. Bíblias são encontradas intactas após incêndio que destruiu 21 casas em São Vicente, no litoral de São Paulo. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da inauguração de mais um trecho da obra de transposição do Rio São Francisco. Ele esteve na cidade de Salgueiro, em Pernambuco, para a entrega do Núcleo de Controle Operacional da Integração do São Francisco, responsável pelo controle do bombeamento das águas do rio para os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A instalação do núcleo teve início em 2014 e a obra controla as redes de tecnologia de informação, as estações de bombeamento, subestações, estruturas de controle e tomadas de água dos 2 eixos do projeto São Francisco, o norte e o leste. Em Salgueiro, Bolsonaro visitou uma estação de bombeamento de água que leva água para o Rio Grande do Norte. O presidente afirmou que as obras vão auxiliar na melhoria da qualidade de vida dos moradores da região, levando água e substituindo os carros-pipas utilizados para abastecer municípios do Nordeste. De Salgueiro, o presidente da República seguiu para a cidade de Jati, no Ceará, para liberar a água da estrutura até o cinturão de águas do Ceará, que não recebe água do São Francisco desde maio de 2021. Por causa dos serviços de manutenção e substituição de equipamentos para a modernização da estrutura. O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que o acionamento para o enchimento da barragem ocorreu em junho de 2020, possibilitando que a água seguisse para outras áreas do estado, entre elas a região metropolitana de Fortaleza. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro incluiu no Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal 5 unidades de conservação ambiental. A iniciativa acolheu uma recomendação do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos. Foram contemplados o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, no Rio de Janeiro, o Parque Nacional da Serra da Canastra e o Parque Nacional da Serra do Cipó, ambos em Minas Gerais. O Parque Nacional de Caparaó, localizado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e a Floresta Nacional de Ipanema, em São Paulo. O objetivo é promover a concessão dessas áreas à iniciativa privada para execução dos serviços públicos de apoio à visitação, proteção e à gestão, disse o governo federal. As novas unidades de conservação se somam a outras que estão em processo de serem concedidas pelo governo federal e fazem parte de um contrato assinado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o BNDES, com apoio do Ministério do Meio Ambiente. O contrato também envolve os Parques Nacionais de Brasília, no Distrito Federal, da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, da Serra da Bocaina, em São Paulo, e de Anavilhanas e do Jaú, ambos no Amazonas. Aumentou o número de crianças brasileiras que não sabem ler e nem escrever na pandemia. Os dados consideram a faixa etária entre 6 e 7 anos e foram divulgados pela ONG Todos pela Educação. O número de crianças de 6 e 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu 66% de 2019 para 2021. Esses números revelam os efeitos da pandemia de Covid-19 no ensino brasileiro. A análise foi divulgada com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE. Ao todo, são 2.400.000 crianças brasileiras não alfabetizadas nesta faixa etária. O número corresponde a 40,8% do grupo inteiro. A nota técnica Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças, divulgada pela organização, declara que a situação é preocupante em diversas dimensões
e que, para reverter a situação, é preciso que as secretarias de educação ofereçam apoio muito bem estruturado à gestão escolar e aos professores, que já estão com imensos desafios. O documento ainda aponta que o aumento expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem impacto mais grave entre alunos negros e pobres. Ao todo, 47,4% das crianças pretas não estão plenamente alfabetizadas. Entre as pardas, o índice é de 44,5%. Já entre crianças brancas, o número atual é de 35,1%. Quando avaliados os domicílios ricos do país, o índice é de 16,6%. Já entre os pobres, o número salta para 51%. A Todos pela Educação ainda lembra que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos para aprendizagens futuras e aumenta os riscos de reprovação, abandono ou evasão escolar. O governo federal oficializou hoje uma série de mudanças nas regras para o financiamento de projetos culturais pela Lei Rouanet. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União. Entre as novidades está a redução do limite do cachê que pode ser pago por apresentação a artistas que se apresentarem de maneira solo. Este valor caiu de até R$ 45 mil para até R$ 3 mil por apresentação. Outra queda ocorreu no limite que pode ser captado pelas empresas, que foi de 10 para 6 milhões de reais. O ministro Marcelo Queiroga garantiu que o governo vai entregar todas as doses da vacina pediátrica contra a Covid nos próximos dias. Ele também disse que está em estudo uma 4ª dose para adultos. Marcelo Queiroga informou que o governo já distribuiu mais de 70 milhões de doses infantis contra a Covid para estados e municípios imunizarem as crianças de 5 a 11 anos. A meta é garantir 100% das doses até semana que vem. Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis, para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até o dia 15 de fevereiro, nós já distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Enfim, vamos continuar trabalhando para apoiar os estados e municípios e as consequências dessa terceira onda sejam as menores possíveis para a nossa sociedade. O Ministério da Saúde também avalia a necessidade de mais uma aplicação do imunizante para adultos neste ano. Nesse momento ainda não avalia aplicar essa 4ª dose, como se chama, né? Mas na prática seria a dose de 2022. O que nós temos é doses para garantir que todas as doses necessárias, que sejam recomendadas pelos técnicos, elas sejam disponibilizadas para a população brasileira. A Anvisa indeferiu pedidos de registros de 3 autotestes de Covid-19. A agência afirmou que os pedidos foram negados pela falta de estudos e documentos completos sobre os produtos que solicitaram autorização. As empresas já foram informadas por meio de ofício eletrônico sobre os pontos de ajuste necessários para cada produto, antes que uma nova submissão possa ser feita, informou a Anvisa. Os registros indeferidos são das empresas LMG Lasers, Mad Levinson e OK Technology. As 2 resoluções com os indeferimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. A Anvisa contabiliza 33 pedidos de registro para autoteste de Covid-19, número que não considera os pedidos feitos antes da vigência da norma que regulamentou a testagem no Brasil. Do total, 3 já tiveram indeferimentos publicados no Diário Oficial da União. 4 produtos tiveram a análise concluída e aguardam a publicação do resultado. 9 estão em análise pela área técnica e 17 aguardam o início da avaliação. Pesquisadores da Universidade Fudan, em Xangai, na China, dizem ter desenvolvido testes de Covid-19 com a mesma exatidão do RT-PCR, mas que fica pronto em apenas 4 minutos. Os cientistas afirmaram ainda que o mesmo método pode ser aplicado para a detecção rápida de outras doenças. O PCR é considerado o teste mais preciso para detectar o coronavírus, mas seu resultado pode levar horas ou dias para sair. Os cientistas chineses afirmaram que o teste usa microeletrônica para analisar o material genético, eliminando a necessidade de a amostra ser enviada a um laboratório.
A avaliação social de pessoas com deficiência realizada pelo INSS poderá ser feita de forma remota em todo o país por meio de videoconferência, caso seja o interesse do beneficiário. A medida foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. O objetivo é desburocratizar o procedimento de avaliação social exigido para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência. O serviço será disponibilizado nos canais Semotos, Meu INSS e Central de Atendimento 135, para permitir ao cidadão escolher a forma do atendimento, presencial ou remota. A avaliação social remota será feita nas dependências do INSS ou de entidades parceiras. O cidadão deve comparecer ao endereço indicado no dia e hora do seu agendamento para o atendimento. Os agendamentos indevidos que não tenham relação com o benefício assistencial da pessoa com deficiência e que não tenham número de protocolo válido poderão ser cancelados previamente pelas unidades. A portaria diz que cabe às superintendências regionais a escolha das unidades que farão o atendimento remoto para avaliação social da pessoa com deficiência, de acordo com a capacidade de cada unidade. Documentos e formulários necessários ao processo deverão ser digitalizados e enviados ao INSS via e-mail. E você vai ver ainda nessa edição, Emmanuel Macron se esforça para tentar evitar conflito na Ucrânia. E ainda, Bíblias são encontradas intactas após incêndio que destruiu 21 casas em São Vicente, no litoral de São Paulo. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta com o Jornal das 18h30 e vamos agora direto ao Rio de Janeiro conferir as principais notícias desta quarta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Realmente, olha, hoje tem muita coisa acontecendo aqui no estado, como, por exemplo, as fortes chuvas e alagamentos que colocaram a cidade em estágio de mobilização. As fortes chuvas no Rio de Janeiro provocaram alagamentos e estragos na capital e em cidades da Baixada Fluminense. Moradores de Volta Redonda também registraram a situação das ruas durante as enchentes. O Rio entrou em estágio de mobilização às 3 horas da tarde de ontem, o que indica que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. O Centro de Operação registrou 22 ocorrências relacionadas às chuvas e na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Defesa Civil precisou acionar 18 sirenes de alerta. O Rio vai ter o céu encoberto de nuvens e chuva nos próximos dias. Essa mudança no tempo foi causada pela frente fria estacionada sobre a cidade e pelo corredor de umidade, que traz chuvas da Amazônia em direção ao estado. As temperaturas tendem a cair. Hoje, à noite, a previsão é de 23 graus. Existe essa previsão também de chuvas, né? Algumas pancadas de chuva. Então a gente precisa ficar atentos. Agora, além do que a gente já viu nas imagens, a chuva também provocou este acidente que você vê agora. Olha, a imagem de um carro que caiu de um penhasco na estrada do Grumari, próximo à praia do Abricó, na zona oeste do Rio, na tarde de ontem. O motorista foi resgatado com vida pelos agentes do quartel da região e do grupamento marítimo, que logo foram acionados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ele foi levado para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e apresenta quadro de saúde estável. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro discute ainda esta semana 2 projetos sobre retorno seguro da volta às aulas. O primeiro é para a educação básica, que exige a apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19 para que crianças e adolescentes possam ser matriculados na rede de ensino. Caso não haja apresentação, órgãos como o Conselho Tutelar será contatado. Já o segundo projeto refere-se apenas à rede superior de ensino quanto à apresentação do passaporte. Por hora, esse passaporte já é cobrado em lanchonetes, restaurantes, casas de festas, academias de ginásticas, piscinas, estádios, cinemas, teatros, museus e convenções. Essas foram algumas das notícias aqui do Rio de Janeiro, mas amanhã eu volto
informando mais do que está acontecendo no nosso estado. Maria Alice, é com você. Muito obrigada, Anderson, pelas informações. Eu te espero amanhã, então. O ritmo de ajuste da taxa básica de juros, a Selic, deve diminuir. Essa previsão está na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, divulgada hoje pelo Banco Central. Mas a tendência poderá ser revista para que a inflação caminhe em direção à meta. Então vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, enquanto investidores digerem a ata da última reunião do Copom, que elevou a taxa de juros a 10,75%. A moeda norte-americana subiu 0,13% e encerrou o dia cotada a R$ 5,26 na venda. E a Pfizer dobrou seu lucro líquido em 2021, chegando a 22 bilhões de dólares. O grupo farmacêutico fornece vacinas anti-Covid para diversos países no mundo e desenvolveu uma pílula para tratar a doença. O crescimento ocorre graças à venda de sua vacina anti-Covid por um valor de 36 bilhões de dólares. Para este ano, a Pfizer prevê uma venda da vacina contra a Covid desenvolvida com a BioNTech por 32 bilhões de dólares, assim como 22 bilhões de dólares por conceito da pílula antiviral destinada a tratar essa doença. As previsões para 2022 podem aumentar, já que se baseiam em contratos e compromissos contraídos no final de janeiro. O volume de negócios de 2021 aumentou 95%. No início do ano passado, a Pfizer esperava vender apenas 15 bilhões de dólares pela sua vacina anti-Covid e depois aumentou várias vezes a previsão. Em janeiro deste ano, anunciou o lançamento de um ensaio clínico para testar uma versão da vacina direcionada especificamente à variante Omicron. Quanto à sua pílula anti-Covid, a Pfizer vendeu 72 milhões de dólares em 2021. O presidente da França, Emmanuel Macron, principal líder ocidental a visitar Moscou desde que a Rússia começou a acumular tropas na fronteira com a Ucrânia, disse ao presidente Vladimir Putin que quer evitar uma guerra e construir confiança. Macron esteve em Moscou na segunda-feira, onde se reuniu com o presidente russo por mais de 5 horas. Baseado nesse compromisso duplo, russo e ucraniano, agora temos a oportunidade de mover as negociações adiante. Muito tempo foi desperdiçado questionando esse ou aquele formato e esse ou aquele método de negociação. Acredito que agora é a hora para todos nessa negociação participarem do diálogo com boa fé. O caminho é possível e estamos com vontade, em relação à França e Alemanha, de acompanhar a Ucrânia neste caminho. A viagem diplomática de Macron vai continuar à tarde em Berlim com o chanceler alemão Olaf Scholz, que acaba de retornar de um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A União Europeia teme uma invasão da Ucrânia, já que milhares de soldados russos estão mobilizados na fronteira há semanas. E vamos falar um pouco de futebol. O Palmeiras venceu hoje o Al Ahly do Egito por 2-0 e garantiu lugar na decisão do Mundial de Clubes da FIFA. Rafael Veiga no primeiro tempo e Dudu na segunda etapa marcaram os gols na partida realizada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A final será no sábado, a partir de 1h30 da tarde, pelo horário de Brasília, contra o vencedor do duelo entre o Chelsea, da Inglaterra, e o Al Hilal, da Arábia Saudita, que se enfrentam amanhã. E olha só, Bíblias foram encontradas intactas após um incêndio que destruiu 21 casas em uma comunidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Segundo moradores, a descoberta teria sido um sinal de Deus. A palavra de Deus continua intacta. A palavra ficou intacta por meio de 2 Bíblias encontradas após o incêndio que consumiu parte da comunidade Dique das Cachetas, em São Vicente, no litoral paulista, no último dia 31. Um dos livros foi encontrado pela dona Francileia, que morava com os filhos em uma das casas destruídas pelo fogo. Podia ter queimado meu filho, que a Bíblia estava debaixo, dentro da gaveta da cama dos meus filhos. A cama foi destruída, torrada, e a palavra de Deus está viva aqui, ó.
E essa palavra explica o livramento daqueles que creem nela, como mostra o pastor Felipe Ventura, da Igreja Internacional da Graça de Deus, com base em um versículo do livro de Daniel. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que pode nos livrar, e ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, ele tinha certeza que o fogo não tinha poder sobre eles. E assim Deus ele pode fazer sim, proteger uma vida do fogo, como proteger também a sua palavra. E foi o que aconteceu com os moradores da comunidade Dique das Cachetas. Testemunhas contam que as chamas começaram após a briga de um casal de moradores. O homem que fugiu teria ateado fogo a essa casa de forma proposital. 7 viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas a essa comunidade para conter as chamas. Ninguém ficou ferido, nem pelo fogo, nem pela fumaça. Para muitos, foi mesmo uma proteção divina, que fica clara também pelas Bíblias intactas encontradas em meio aos escombros. O que eu tenho a dizer sobre a Bíblia é que a palavra de Deus nunca morre. Além da Bíblia da dona Francileia, outro exemplar foi achado por um voluntário da Associação de Moradores da comunidade. E eu creio que o seu Deus ele permitiu que essa palavra não fosse queimada, que as escrituras, mas não sim as folhas de papéis da Bíblia, não isso, mas a palavra dele que permanece. Está escrito: passará o céu e a terra, mas a palavra não há de passar, para aquelas pessoas realmente olharem para as Escrituras, olharem para a palavra de Deus, pois ela que testifica do Senhor Jesus. Sem a palavra não temos conhecimento de Deus. Então que essas pessoas venham ver isso como um agir, sim, do Senhor Deus, mostrando que Ele é todo poderoso e o que Ele quer guardar, Ele guarda do fogo e de qualquer outra coisa, em nome de Jesus. A presidente da Associação Meninos do Cachetas, Mônica Lima, informou que a entidade não tem medido esforços para ajudar a comunidade a se reconstruir, mas muita ajuda será necessária para isso, como conta esse morador que perdeu tudo. Bloco, cimento, areia, pedra, ferro e telhas, que seja a doação, que o coração de vocês seja tocado e vocês tenham condições de estar nos doando nesse momento. Itens de primeira necessidade, como alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza, foram levados aos moradores da comunidade pelo Fundo Social de Solidariedade de São Vicente no dia do incêndio. Mas é claro que toda a colaboração é muito bem-vinda. E se você tem alguma doação, se você pode ajudar de alguma forma, entre em contato conosco, que nós podemos retirar, e também, caso você possa, pode trazer diretamente aqui na nossa sede, na rua Benedito Calixto 205. Para mais informações sobre como ajudar, ligue para DDD 13, número 3467 9118. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você, obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau!